E aí, gente, bom dia, tudo bem? Então, para quem não me conhece ainda, sou Paulo Gilson, marido da Andresa, a mais bela de todas, as mulheres. Não precisa ficar em pé não, que não é para ninguém ficar botando o olhão, não. Então, gente, estou aqui na CV já tem uns 2 anos, amor? 2 anos que a gente está aqui partilhando vida com vocês. E, para mim, tem sido uma alegria muito grande. É uma comunidade que eu tenho sido muito amado, tenho sido muito... Pode chorar, faz parte, chora. E tenho sido muito amado e tenho sido muito bem tratado aqui. E amo estar aqui com vocês. Para mim tem sido muito gostoso. Hoje de manhã, assim, para quem não me conhece, eu gosto muito de esportes radicais e tal, saltar de paraquedas, lutar. E, a uma época da minha vida, eu gostava muito de lutar campeonato de jiu-jitsu, Magno. E, inclusive, os campeonatos eram domingo. E aí a mamãe não gostava muito que eu fosse, porque era domingo, tinha que ir para a igreja e tal. Mas a gente negociava. Alguns eu fui. E quando eu saía de casa, Sara, eu estava muito nervoso. Eu amava lutar campeonato. Pô, eu achava aquela adrenalina. Caraca, não sei o que eu vou matar o cara. Às vezes eles me matavam. E hoje eu saí de casa assim, naquele nervosão. Meu Deus, parece... Eu até comentei com a Andresa, parece que eu vou lutar um campeonato, tô nervosão e tal. E nem vou lutar nada e tal. Mas é uma adrenalina gostosa. E é isso. Estou aqui hoje, a gente vai bater um papinho. Temos aí algumas coisas que Deus tem colocado no nosso coração e eu quero dividir com vocês hoje. Valeu? E a gente escolheu, e aí um tema, vamos lá, Manu, começar? Onde está o teu coração? E vocês sabiam que Deus, Ele testa o nosso coração? Deus, Ele tem uma forma de trabalhar, de agir, de conduzir as coisas de uma forma muito particular dele, de uma forma muito, muito peculiar. É o Cícero que está aí hoje, né? Joga uma luz aqui, Cícero, na galera aqui, que eu quero conversar com eles. Quero ouvi-los. Quem aqui já se sentiu testado por Deus, assim, pô, isso aqui é uma luta, uma provação, sei lá, Deus só pode estar me testando. Falem comigo, vamos lá. Não me deixem aqui sozinho, por favor. Minha primeira vez, hein, gente? Calma, um de cada vez. Falem devagar, que é para eu poder ouvi-los. Sara, me ajuda. E aí, gente? Falem comigo, falem comigo. Vocês estão aqui comigo? Alô, bom dia? Bom dia. Vocês estão aqui comigo. Luísa, não? Não, em pequenas palavras, rapidinho, só interajam comigo. Eu já me senti. Quem já se sentiu aqui? Melhorou. Pelo menos alguns, com percentual não vou saber dizer, Gabi, mas alguns levantaram a mão. Testado sempre, Luísa. É verdade. Eu também. Mais alguém? Manu? Agora, nesse momento? Estamos juntos. Mais alguém? Na minha vida, eu me sinto testado sempre. Uns testes são mais hard, outros são mais devagar. Mas o teste que eu queria compartilhar com vocês é de quando o desemprego bateu na minha porta. Foram 4 anos. E 4 anos muito difíceis. Foram anos onde eu realmente me senti testado. Aonde, mesmo com toda aquela criação religiosa, cristã, que eu agradeço muito meus pais, que puderam fazer isso por mim, aquela caminhada toda de alguns anos de escola bíblica dominical, mas um dia o teste chegou, a hora da prova chegou. E quando esse desemprego bateu na minha porta, eu me vi
com uma esposa que tinha decidido largar o trabalho para se dedicar aos filhos, e eu me vi totalmente sem renda. Uma família de 4 filhos, de 4 pessoas, né? Com 4 filhos é só o Winston, gente. De 4 pessoas, né? Com 2 filhos. E totalmente sem renda. Totalmente. E, nesse momento, eu percebi que, realmente, o meu coração, que é onde está o meu tesouro, ele estava no lugar errado. Porque ele estava completamente voltado para o meu trabalho. Completamente. É óbvio que nós, numa situação extrema dessa, a gente tem a tendência natural de ficar nervoso e todas aquelas sensações. Mas tudo aquilo que estava acontecendo, eu tinha consciência de que Deus estava querendo chamar minha atenção para alguma coisa. Mas, no meio dessa caminhada toda, tiveram algumas coisas que valem a pena ser ressaltadas. Porque, em todo esse momento, não faltou nada na nossa casa. Eu ainda tinha filhos que usavam fraldas, e nunca faltou uma fralda para nenhum filho meu. Nunca. Nem fralda noturna, que a gente gosta de usar. Quem tem criança sabe. É melhor que a criança não acorde e chora. Nunca faltou nem fralda noturna. Meus filhos continuaram usando escola particular. Continuaram. Tudo por graça de Deus. Continuei andando de carro. É um luxo? É, mas eu continuei, Deus permitiu. E tinha até gasolina para o carro andar. Não faltou amor. Não faltou... também não faltou dedo apontando, falando. Mas não faltou a despensa. Gente, nenhum dia, esses 4 anos eu fiquei com fome. Nenhum dia. Vocês sabiam que tinha dias que a gente almoçou até em restaurante? Deus faz isso pela gente. Deus cuida da gente. Deus cuida de tudo. E, nesse tempo, Deus estava me mostrando que Ele era o provedor da minha casa. Porque, pela graça de Deus, eu sempre estudei em boas escolas particulares, fiz faculdade pública, me formei lá no inglês, não falo nada direito, mas me formei. Fiz MBA, até com o meu amigo Sandro, e eu achava que eu estava numa multinacional como gerente, agora eu estou arrasando. É comigo, é com o suor do meu rosto. E Deus me mostrou que, cara, isso não é o principal na tua vida. Não é isso. Isso é meio, não é o fim. E, na minha vida, naquele momento, aquilo era o fim. Era o meu coração estava naquele trabalho. Estava eu governo a minha vida, eu sustento, eu blá, 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 blá. E aí Deus chegou e disse, vem cá que a gente vai bater um papo. Eu cresci ouvindo uma frase da minha mãe, que ela dizia bem assim, meu filho, Deus sempre sabe onde toca na gente. Não é, mãe? E na minha vida foi assim que Deus deu uma testada assim, no meu coração bem, bem forte. Mas, no meio dessa história toda, no meio de tudo, Deus virava para mim e perguntava assim, Paulo, onde é que está o teu coração? Aonde é que está o teu coração? E aí Deus foi colocando pessoas, no final do processo, eu ainda cheguei aqui na CV, ainda estava passando por esse período, e aqui foi um lugar assim,
eu considero assim que foi a cereja do bolo. Eu era lá da PIB de Manaus, também fui muito amado, Deus cuidou de mim de uma forma muito maravilhosa, mas aí chegou um momento que Ele mandou eu vir para cá, e aqui foi a cereja do bolo. Deus amou a gente aqui na Comunidade Viva de uma forma como em poucos lugares eu vi um amor desse jeito. Obrigado, primo. E Deus, nesse processo, quando lhe perguntava onde é que estava meu coração, e eu só dizia para Deus, eu quero um trabalho. É um trabalho, é um trabalho. Não que seja errado eu pedir um trabalho, mas o trabalho para Ele é a parte mais fácil, arranjar um trabalho para mim. E eu estava naquele processo todo porque Ele queria um particular comigo. Deus colocou esse teste, essa prova, na verdade, para provocar mudanças profundas na minha vida. Obrigado. Vocês são demais. Gente, eu vou beber, senão é falta de educação. Não falei que aqui foi a cereja do bolo? Muito amado, muito amor. E muitas vezes, quando Deus chama a gente para esses momentos de provação, de teste mesmo, algumas pessoas viram para a gente e começam a dizer para você assim, esse cara está passando por isso, está em pecado, hein? Esse cara estava aprontando. Deixa estar, que é bem... Ele teve o que ele está merecendo. E muitas vezes não é nada disso. Assim como tem até pessoas e tem igrejas que pregam isso. E na minha vida eu tinha convicção de que não era isso. Não que eu não peco muito. Mas eu tinha convicção de que era um tempo onde Deus tinha me separado e me chamado para uns dias de mais intimidade, de mais comunhão, de mais obediência e para uma mudança de verdade. E vocês sabiam que Deus continua testando nossos corações, é verdade. Mas Jesus, Ele costumava fazer isso com as pessoas que estavam à volta dele. Acompanhem comigo aí, abram o manual de vocês, lá em João 4, de 1 a 26, o Manu vai ajudar a gente. Para quem está visitando a gente, o manual é a Bíblia, tá? A gente chama a Bíblia aqui de manual, Bíblia. O manual que o Criador deixou para a gente se guiar aqui. Mas lá em João 4, de 1 a 26, tem a história onde Jesus conversa com uma samaritana. Diz assim: os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando discípulos mais do que João. Tá igual aí, Manu? Tá? Me ajuda aí, porque... Então, vou ler aqui mesmo, fica mais fácil para mim. Embora não fosse nem Jesus que batizasse, mas os seus discípulos. Quando ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais à Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali um poço, o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso, veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E vejam que interessante. Jesus aqui, a mulher chega nesse poço e ele cria uma conexão com essa mulher. Observem aqui, essa mulher, ela chega para tirar água, Jesus já está ali, já está sentado,
E uma das coisas que eu quero que vocês guardem na cabeça é que Jesus é Deus e ele já sabia de tudo. Então, ele começa a dialogar com aquela mulher e ele cria uma conexão com ela. E aí a mulher samaritana, no verso 9, a mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. A gente foi chorar e agora eu fiquei, o nariz entupiu. Quando Jesus estabelece conexão com essa mulher, ele não quer saber se ela é samaritana, ele não quer saber de onde ela vem, para onde ela vai, se ela, o que ela tinha, o que ela estava fazendo. E na nossa vida, da mesma forma, quando Jesus ele quer estabelecer uma conexão com a gente, ele não quer saber de onde você vem, ele não quer saber o teu histórico, ele não quer saber o teu passado, ele não quer saber se você veio da Umbanda, se você era crente, se você era católico. Para Jesus não interessa o teu passado, de onde você vem, o que você carrega. Ele está interessado em desfrutar, em aproveitar, em maximizar aquele tempo, aquele momento que ele está ali passando com você. Quer ver? Vamos voltar aqui para o texto. Lá no verso 10, Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você não teria... Voltando para o início do verso 10. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria lhe dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem como tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Nesse momento, a mulher responde: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise voltar para tirar a água. Nessa hora, Jesus já estabeleceu a conexão e Jesus já capturou a atenção dela. Tanto é que ela começa a interagir com ele, esquecendo que é samaritana, que samaritanos não se falam. Ela já se interessou pela conversa dele. Nessa hora eles já estão conectados. E é interessante aqui porque nesse contexto a mulher devia ter andado muito carregando aquele balde de ar vazio, que não era igual ao nosso balde hoje de plástico, que é levezinho, né? Ele devia ser de barro, né? Então já devia ser uma coisa pesada, que ela vinha carregando vazio, ia voltar para casa carregando aquilo cheio de água. E para ela, ela viu uma oportunidade de, opa, esse cara, não vou mais precisar vir aqui pegar água, fazer esse esforço físico. Então ela viu ali uma oportunidade, embora Jesus não estivesse falando nada disso com ela, não é? E aí, continua aqui no verso 16. Então, lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Para mim, esse é o ponto alto. Guardem esse versículo. 16, ele disse: vá, chame o seu marido e volte. E olha a resposta da mulher: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem vive agora não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. E aqui a mulher já,
opa, esse cara tem alguma coisa diferente. O cara já nunca me viu, já descobriu que eu tive 5 e o que eu tenho hoje não é meu marido. Esse cara tem alguma coisa diferente dos outros. Já estabeleceu a conexão, eles já estão ligados naquela conversa, e agora Jesus começa a entrar num assunto que ele quer de verdade. Só que antes disso, Jesus diz bem assim, chama o teu marido, 2 numa só carne, né? Então eu quero falar com os 2. Para mim me interessa o casal. E aí ela sabiamente fala a verdade para ele, não. Já tive 5, né? Esse cara não é meu marido. E aí Jesus conversa com ela abertamente e conta a história da vida dela para ela. E a mulher, Jesus falando, já entrando no assunto que ele queria, observa aqui no verso 24, no verso 20, que a gente vai ler agora, como ela fala das circunstâncias e das dificuldades terrenas. E aí, mais lá na frente, a gente vai detalhar essa parte. Verso 20. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou, creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegada a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher, eu sei que o Messias chamado Cristo está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou, eu sou o Messias, eu que falo com você. O que me chama mais atenção nesse texto é o verso 16. E me gera, assim, uma curiosidade de estar lá nesse momento. Embarquem comigo. Por que Jesus, sendo Deus, sabendo de todas as coisas, vira para a mulher e fala, vai lá e chama teu marido? Cara, Sara, gostei. É isso mesmo. Porque ele está testando ela, mas além de testar ela, Jesus queria provocar mudança nela. Além de testar o coração dela, Jesus queria provocar uma mudança. E aí, a gente observa que Jesus faz isso em várias outras situações. Não sei se era um padrão dele, mas olha só. Lá em João 5, de 5 a 9, a gente não vai mostrar o texto, só para vocês saberem, quem quiser olhar depois, mas tem a história do aleijado lá no tanque de Betesda. E a história é a seguinte, tinha um local da cidade onde tinham vários tanques, e de vez em quando descia ali um anjo do Senhor, e esse anjo mexia as águas, quem entrasse primeiro era curado. E aí tinha um aleijado que estava lá há 38 anos. 38 anos o cara estava lá. Só que ficavam vários outros, e toda vez que a água mexia, alguém entrava na água primeiro do que ele. Esse é o contexto. Aí Jesus vem passando, vem chegando, Jesus, os discípulos e tal. E quando Jesus encontra o homem, Jesus vira para ele e fala bem assim, e aí, queres ser curado? Como assim, queres ser curado? O cara estava ali há 38 anos esperando que alguém me ajude, ninguém ajudava o cara. Óbvio que o cara queria ser curado. Só que a resposta do cara, do aleijado, geralmente é igual às nossas respostas, porque ele olha para a circunstância. Olha só a resposta dele. Senhor, eu estou aqui há 38 anos,
E toda vez que a água mexe, que eu me arrumo para entrar no tanque, vem alguém e pula primeiro. Era tão mais fácil ele dizer quero. Só que o nosso coração é assim. Ele primeiro olha para a circunstância, tudo que está dando errado. Não tinha aquele um desenho que tinha hiena? Ó céus, ó terra. Só quem é da minha idade que riu. Os mais novos não sabem nem do que eu estou falando. E era muito mais fácil ele dizer quero. Quer ver outra situação bem interessante? Jesus na multiplicação dos pães, né? Todo aquele contexto, Jesus entra no barco, atravessa o mar e a multidão corre, né, ao redor, visualiza a cena, correndo para encontrar Jesus lá do outro lado. Ele chega, sobe ao monte e começa a ensinar. Lá pelas tantas, esse texto é mais específico ainda. Lá pelas tantas, Jesus diz bem assim, olha, eu acho que vocês deviam alimentar essa multidão. Fala para Filipe, né? E aí Filipe diz, Senhor, mas com 200 denários, impossível alimentar essa multidão. Eu vou até dizer para vocês, é João 6, verso 6, diz bem assim, e Jesus disse isso apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que iria fazer. Gente, Jesus disse isso apenas para pô-lo à prova, porque já tinha em mente o que ia fazer. E eu fiquei, meu Deus, é isso. Jesus queria provocar naqueles discípulos uma mudança, queria que eles tivessem fé. Eles estavam andando do lado de Jesus, caminhando com ele, mas não acreditavam. Não acreditavam nele, não acreditavam no poder dele, que ele podia fazer todas as coisas. E isso é mais comum na nossa vida do que a gente imagina. Muito mais comum. E aí eu pergunto para você, onde é que está o teu coração? Quando Jesus faz essa pergunta para mim e para você, na verdade, Ele quer que nós paremos de olhar para as circunstâncias. Que a gente pare de olhar para tudo que está ao nosso redor e que a gente comece a olhar para dentro de nós mesmos. Porque a mudança profunda que Cristo quer fazer em nós, a gente tem que primeiro olhar para nós mesmos. Lá em Mateus 7, esse a gente vai ler. Mateus 7. Está projetado aí. Quando Jesus pergunta, em Mateus 7, diz assim, por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Aqui a gente observa como é difícil, né? A gente olhar para dentro da gente mesmo. Como é complicado, como é doloroso. E uma das coisas que chama a minha atenção também aqui é que Jesus é muito duro com as pessoas que cometem essa prática. Porque ele diz, hipócrita. Jesus está sendo enfático. Jesus está dando ênfase. Jesus está dizendo assim, olha, Paulo, atenção, isso é hipocrisia. Nossa tendência natural é essa. Essa é a nossa tendência humana. Olhar para o defeito do nosso colega de trabalho, olhar para o defeito da nossa sogra, do nosso irmão, do nosso cunhado. A gente não olha para o nosso. Sogra não, né, Gabriel? Tá certo. Nem eu. Esse é o nosso grande desafio. Esse é o nosso grande desafio. Porque mais do que
ajudar o outro, que também faz parte das boas novas do Evangelho, a gente precisa primeiro olhar para dentro da gente. E essa mudança que Cristo quer de nós, essa mudança que Cristo quer que nós passemos, que nós desenvolvamos, ela ocorre na nossa vida através de Cristo, através dessa caminhada com Cristo, através das boas novas do Evangelho de Cristo. Porque o Evangelho de Jesus tem que provocar mudança na gente. O Evangelho de Jesus, ele tem que provocar amadurecimento na gente. Amadurecer é um processo trabalhoso, é um processo que que requer de nós esforço, é um processo. E o Evangelho de Cristo provoca em nós também crescimento. Tem que provocar crescimento. O Paulo não pode ser o mesmo Paulo de 5 anos atrás. Tem que ter crescimento, tem que ter maturidade. As pessoas têm que ver. Não, cara, era de um jeito e agora ele está caminhando e é de outro. Está evoluindo. É necessário. A gente precisa transparecer isso. E o Evangelho tem que provocar também em nós uma mudança de direção. Tem que provocar mudança de direção. Quem ia para esse lado, estava indo para cá sem conhecer Cristo, conheceu Cristo, tem que mudar de direção. Tem que ter mudança. Tem que ter mudança. De tudo que a gente conversou hoje, tem uma frase que eu queria que você guardasse. E a frase é a seguinte. Calma, que a frase vai chegar. Jesus testa o seu coração para provocar uma mudança em você e te mostrar onde Ele quer te levar. Jesus, Ele testa o teu coração para provocar uma mudança em você, mas Ele te mostra aonde Ele quer te levar. Na história da mulher samaritana, Jesus testou o coração dela e ela falou a verdade, não tenho marido. Jesus provocou uma mudança nela, mostrando a água da vida, mostrando que essa água que Ele podia dar para ela ia jorrar para a vida eterna. E Jesus mostrou claramente para ela aonde Ele queria levá-la. Quando Ele diz que não importava, ela olha para as circunstâncias, quando ela diz, mas a gente tem que adorar aqui, adora em Jerusalém, adora não sei aonde, e Ele disse, esquece, até porque vocês samaritanos não sabem de nada, vocês adoram sem conhecer, e nós, judeus, adoramos porque conhecemos, mas isso que menos importa. Eu quero te levar e te transformar em um adorador que adore o Pai em espírito e em verdade. E na nossa vida é dessa forma também. Porque Deus vai mostrar para a gente aonde Ele quer te levar. Em alguns casos, é óbvio, nós também temos que ser adoradores e adorar o Pai em espírito e em verdade, mas cada um de nós. Observem que na história da mulher samaritana, os discípulos se retiram e Jesus tem uma conversa individual com ela. Individual. E hoje não é diferente. Hoje não é diferente. Jesus também quer ter uma conversa individual contigo. E quando o nosso coração está verdadeiramente implantado, firmado, conectado, plugado na tomada certa, que é Jesus, nós somos aprovados nesses testes da vida. Somos aprovados. E é nesse momento que a gente vai se tornar uma comunidade que verdadeiramente mostra amor, reparte o amor, divide a dor, carrega o fardo, carrega no colo quando precisa. Quando essas mudanças profundas ocorrerem no nosso coração,
nós vamos verdadeiramente ser a comunidade que queremos ser. Aquela comunidade que é necessária onde há necessidade. Aquela comunidade que verdadeiramente faz aquilo que precisa ser feito. Esse é o nosso grande desafio. E eu pergunto para você, onde é que está o teu coração? Você está disposto? Você está disposto a entregar o teu caminho a Cristo? Você está preparado para essas mudanças que Ele quer fazer na tua vida? Ou você quer apenas um emprego novo? Deus, Ele está mais interessado nesse processo. Deus, Ele está mais interessado no que Ele tem no processo e na caminhada dele contigo do que no que muitas vezes a gente coloca como que é meio e a gente coloca como fim. Tanto é verdade que na minha época lá de desempregado, eu mandei currículo por mais, em 4 anos, mais mil currículos. E eu fui chamado para um trabalho que eu nunca mandei o meu currículo. Porque isso para Deus é meio, não é fim. Ele me sustentou, Ele fez tudo sem precisar de mim para nada. Bastou que eu colocasse o meu coração no lugar certo. Você canta com a gente? Esse é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor, só te adoro, meu Senhor. Coração e toda minha alma, eu vivo só pra ti. Sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, é o teu querer em mim. Esse é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo
toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, é o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, é o teu querer. Pai amado, nós louvamos e bendizemos o Teu nome porque Tu és fiel. Senhor, nós precisamos de Ti. Pai, nós queremos ser aprovados por Ti, Senhor. Pai, toma o nosso coração. Pai, toma nosso caminhar. Toma o nosso respirar. Nós queremos, ó Pai, o Teu querer em nós. Ó Pai, não afasta de Ti, não afasta de nós a Tua graça. Pai, nós precisamos de Ti. Nós sabemos que em muitas circunstâncias da vida Tu tens nos testado, Tu tens nos provado. Mas nos ajuda, ó Pai, a reconhecer que precisamos, Senhor, de mudança. Nos ajuda a entender, Senhor, qual é a mudança que Tu queres. Muitas das vezes nós não estamos entendendo, Senhor, a mudança que Tu quer fazer em nós. Mas quando nós entendermos, nos ajuda, Senhor, a caminhar na direção que Tu queres. Nós queremos Te servir, Senhor, queremos fazer a Tua vontade. Estar no centro da Tua vontade é o nosso querer, é o nosso desejo. E guarda o nosso coração, Pai. Guarda o nosso coração, nós precisamos de Ti. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Um bom domingo para vocês e espero que todos tenham uma semana abençoada. Até domingo que vem. És o dono dos meus dias, sempre comigo, todo o tempo. És o centro da minha vida. Que seja teu o meu pensamento. És o dono dos meus dias,